Sempre uma bênção poder meditar na palavra, glorificar a Deus, adorar o nome do Senhor e começar a semana assim, né? Louvando a Deus é uma bênção. Evangelho de Jesus, conforme João, capítulo 1. João, capítulo 1, a gente vai ler desde o início. João, capítulo 1. Amém, irmãos? Diz assim o texto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Obrigado, meu irmão, bom dia. Você já tentou entender o céu? É uma tarefa difícil. Porque lá no céu tem sol. O que vocês acham? Não. Mas tem luz? Tem. No céu tem mar? Não. E rio? Decidam. Tem. No céu tem árvore? Tem. Tem uns, acho que tem, outros acho que não. Lá tem separação de pessoas, uns vão, outros não. E tem lágrima. Então tinha. Tem pessoa que você ama e não vai estar no céu? E você vai chorar? É difícil entender o céu. E há uns 20 anos atrás eu inventei uma história de falar, vamos fazer um programa para responder pergunta. Não tem pergunta que é difícil. Existe uma parábola, eu vou roubar essa parábola de outro ministério e vou adaptar para o cristianismo, porque é uma parábola do budismo. É muito antiga essa parábola. E eu vou... Porque eles copiam as coisas do cristianismo, eu vou copiar uma deles para adaptar. Havia uma tartaruga
Isso é uma parábola. Havia uma tartaruga que vivia no mar. E ela tinha os amiguinhos dela lá, os peixes, tal, o meio que ela vivia. Só que de tempo em tempo ela sumia. E ela ficava 2, 3 semanas, um mês, depois ela voltava. Aí vivia a vida normal, depois ela sumia, depois ela voltava, depois ela sumia, depois ela voltava. E ela voltava sempre para o mesmo lugar. Um dia, porque os peixes não entendiam por que ela sumia, por que ela voltava e tal. E ela nunca quis falar a respeito disso. E um dia os peixes resolveram seguir essa tartaruga, e foi aí que perceberam que ela saía da água. Eles seguiam até onde dava e ela saía da água, que para eles é o fim do mundo. O mundo para eles termina na água. E aí ela saía da água. E demorava um tempo, ela voltava, depois de algumas semanas. E aí eles acharam muito estranho essa história de que eles perceberam que ela saía da água, depois de algumas semanas voltava, e eles acharam estranho um dia, e eles a chamaram para que ela pudesse explicar o que realmente acontecia com essas saídas. E ela explicou que fora da água existia um mundo. E eles não acreditaram. Como um mundo? Do que você está falando? Não, existe um mundo, a Terra. Só que é uma terra seca. Aí eles perguntaram, o que é seco? Aí ela disse, não tem água lá. As pessoas vivem sem ser em volta de água. E eles disseram o que são pessoas. O que é seco, o que são pessoas, como é que vive. Então ela tentou explicar, mas os peixes não entenderam. E aí eles perguntaram para ela, tá, e como você nada nesse lugar? Como que se nada nesse lugar? E ela disse, não precisa nadar. Lá você anda. E eles perguntaram, anda? Tá, como eu faço para andar? Aí ela olhou para o peixe e falou assim, não, você não consegue. Você não consegue andar. Você só consegue nadar. Então, mas você anda? Ela falou, ando. E como você consegue? Ela disse, eu não sei, eu só sei que lá eu consigo respirar. E como você consegue respirar num lugar que não tem água? O peixe perguntou para ela. Se lá não tem água, é em volta. Como você consegue respirar lá? Aí ela disse, então, lá não precisa de água, porque você puxa o ar e enche os pulmões. E eles perguntaram, o que são pulmões? E ela disse, eu não sei explicar, mas é como a gente respira na terra. E ele perguntou, o que é terra? E ela disse, é um monte de grãozinhos secos, pequenininhos, mas muito mesmo, que forma o chão, que também forma as montanhas, que também forma as florestas, que são cheias de árvores. E eles perguntaram, o que é uma árvore? Ela disse, é uma planta. Igual essa, ele mostrou um musgo. Aí ele falou assim, só que maior. Só que maior. Ele falou assim, maior que tamanho? Só muito grande. É dessa cor, tudo, mas é muito alta, muito grande, muito alta mesmo. Ele falou assim, mais alta que você? Ela falou, mais alta do que eu. Muito mais alto, maior que um polvo. Ela disse, muito maior que um polvo. Tá, maior que um tubarão. Ela falou, muito maior que um tubarão, muito maior que um tubarão. E as pessoas têm medo dessas árvores? Ela falou, não, elas dão frutos e a gente come. Ela falou, o que é um fruto que dá numa árvore? Você está entendendo a complexidade? Um lugar seco, onde as pessoas podem andar em cima da terra, que são grãozinhos, e não precisam de ar para respirar, de água para respirar, onde existem árvores que são maiores do que polvos e tubarões, e as pessoas não têm... Eu não sei se eu acredito que existe um lugar assim. A tartaruga disse, por isso eu nunca contei para vocês. E como eu faço para chegar nesse lugar? Ela vai, você não consegue. Você não consegue. E como
você consegue? Então, não sei, de alguma forma eu consigo, eu descobri que eu consigo. Então eu posso ficar lá, posso ficar aqui. E como eu posso saber se isso é verdade? E ela, então, você só tem que acreditar no que eu estou falando, porque eu não consigo te levar lá. Eu só consigo te falar como é. Você só tem que crer no que eu estou falando. Você só tem que acreditar. Eu não tenho outras ferramentas para te fazer entender. O texto que nós lemos é um dos textos chaves do cristianismo. Um texto que fala sobre a encarnação de Cristo. Do Cristo pré-encarnado. O Verbo, no princípio era o Verbo estava com Deus. O próprio Verbo era Deus, e ele estava com Deus no princípio. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, os seus não receberam. Jesus Cristo veio do céu para nos falar sobre como é o céu. Foi o que ele disse. Na casa de meu pai há muitas moradas. E quando ele diz isso, automaticamente nós viramos os peixes e ele é a tartaruga. Da história que eu te contei. Ele que transita entre os dois e nós não. Estou me fazendo entender, né? Pelo amor de Deus. Quando ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas, e quando ele começa a falar de flagras do céu, no céu ninguém se casa, no céu ninguém... E aí a gente fica pensando, como são essas moradas? E aí tem teólogos que discutem isso. Nós somos os peixes. Aí a gente fica falando assim, moradas? São casas? Eu falo, não são casas, né? São moradas, mas muito melhores do que casas. Então são condomínios. Não são condomínios. São melhores que condomínios. Então são mansões. Na harpa cristã tem nas mansões celestiais. Na Bíblia não tem mansão escrito em lugar nenhum. Mas na nossa cabeça tem. Então são mansões. Cada família vai ter uma mansão exclusiva. Não é bem assim. Lá não tem famílias divididas como aqui por sobrenome, por o pai, a mãe, o filho, tal. Lá ninguém se casa, lá não é tal. Então é uma mansão para cada pessoa. Tipo uma mansão só para mim. Então, não são mansões, são moradas. A casa é do pai. Na casa do meu pai há muitas moradas. É uma casa, mas são várias moradas. Então é tipo uma casa cheia de quartos, tipo uma pensão, que cada um tem o seu. Não é uma pensão. Jesus Cristo veio com a difícil tarefa de preparar um povo para morar no céu. Mas o que é céu? E aí começa. Jesus veio com a difícil missão de falar do Pai. E quem é o Pai? Porque a gente é como os peixes, da parábola da tartaruga. Que lá no budismo ela tentava explicar o nirvana, porque no nirvana do budismo você vira o nada, uma parte do nada, é uma coisa mais complexa do que o cristianismo ainda. Então, diante das nossas limitações, Jesus escolheu uma abordagem diferente. Ele escolheu amar essas criaturas ignorantes, pequenas, perdidas e pecadoras. E ele escolheu amá-las de uma forma diferente de tudo que a gente já ouviu, se tornando como uma delas. O nome dessa doutrina na teologia é a doutrina da encarnação do Verbo. Na parábola que eu adaptei aí da tartaruga e do peixe, você esperava que o peixe se tornasse uma tartaruga para conhecer a terra, não é? Tipo assim, a tartaruga está explicando como é a terra e o peixe não entende. Então, se há algum milagre, então o peixe vira uma tartaruga e... Não. É o contrário. É como se a tartaruga se tornasse o peixe primeiro,
limitando-se a uma única vida, a uma única atmosfera, para ela viver igual o peixe, para depois é mais complexo. E essa complexidade que eu estou tentando explicar de forma simples é a encarnação de Cristo. Ele veio do céu para nos falar do céu, e a gente não entende. Só que, mais do que isso, ele veio para nos preparar para morar no céu. É possível. E ele disse que o Pai preparou moradas lá. E ele veio para nos dizer como é que funciona para conhecermos essas moradas, para chegarmos nessas moradas. Mas para isso, ele teve de encarnar. Não dá para falar isso do alto-falante do céu. Por isso, o texto de João, capítulo 1, versículo 1, diz: olha, no princípio era o verbo. E esse verbo, ele estava com Deus. E ele mesmo era Deus. E ele estava com Deus no princípio. E o mundo foi feito por ele. Mas o mundo não o conheceu, e ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, todos quantos, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Poder de serem feitos filhos, esse poder não é poder de força. Esse poder é um verbo. É o verbo poder. Não é o poder não é a palavra grega dunamis, de poder, de power, de dinamite, de dinamismo, de você tem poder. Não. O poder aí é possibilidade. Você vai poder, não é que você tem poder. Deu-lhes o poder, deu-lhes a possibilidade de serem feitos, transformados em filhos de Deus. Então, e Jesus só pôde, e essa situação só é possível graças à encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne. E a encarnação do Verbo é uma situação tão complicada que os primeiros anos da igreja, os primeiros concílios da igreja, a discussão toda, 90% das discussões dos primeiros concílios, especialmente os 7 primeiros concílios da igreja cristã, concílio de Roma, concílio de Calcedônia, concílio de Jerusalém, concílio de Niceia, o outro concílio de Roma, concílio de Éfeso, os principais discussões da igreja giraram em torno da pessoa de Cristo. Que ser é esse que transita nos dois ambientes? Ele é Deus? Ah, não, ele é Deus, porque só Deus pode fazer tudo isso. Tá, mas se ele é Deus, ele também é homem? E qual o percentual de Deus e de homem? Porque como pode ser? Não, é meio a meio. O concílio de Calcedônia decidiu que a encarnação de Cristo é num nível de 100%. Então, ele é 100% Deus, igualmente 100% homem. E aí o pessoal se divide. Como uma pessoa... Então, tem 200% na jogada? Porque se ele é 100% Deus e 100% homem, por que não é 50% cada um? Não, porque se ele for Deus só 50%, ele não é pleno, então não dá. Veja a situação. O concílio de Niceia, que é o mais conhecido, de 325, capitaneado pelo então imperador, como chama? Constantino, deu briga. Não é briga teológica, não, briga. É entre os bispos da igreja. O São Nicolau, que vocês conhecem como o Papai Noel, o bom velhinho, ele foi disciplinado porque ele bateu em outra pessoa. Sabe o próprio bom velhinho que a gente... Parece que ele bateu no Ário, que era um herege da igreja da época. E o Papai Noel, lá, o São Nicolau, ele não gostou das ideias do Ário e foi para cima.
tudo se discutindo em torno de quem é esse que transita em céus e terra? Quem é esse que sai dos céus, caminha na terra, desce aos infernos? Porque essa é a tradição cristã, que tem aí produções sobre a descida de Cristo aos infernos. Quem é esse que fala com o Pai, com os demônios, com os homens, com anjos de pé e anjos caídos? E eu vou deixar alguns pontos para a gente pensar. E o primeiro é que a encarnação de Jesus é um ato irreversível de amor. A encarnação de Cristo é um ato irreversível de amor. Jesus encarnou para nos salvar. E essa encarnação é uma atitude irreversível. Quando a gente fala da encarnação de Cristo, a gente pensa em 2 textos básicos. Tem vários outros para mostrar, mas os 2 principais são João 1:1, o texto que nós lemos, e Filipenses 2:5. Em Filipenses 2:5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento, o qual também houve em Cristo Jesus, o qual, existindo na forma de Deus, ou subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o fato de ser semelhante a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre em todos os joelhos, nos céus e na terra e debaixo da terra, até que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E essa encarnação é irreversível. Pastor, espera aí, para o mundo, o Senhor está pregando hoje aqui que Jesus, que eu creio, ele existe, lá no céu, ele é carne e osso. Porque se o Senhor está dizendo que é irreversível, não tem volta. Então o Senhor está dizendo que lá no céu ele é carne e osso? Então, basicamente, mas com o corpo transformado. Mas é o mesmo corpo. O mesmo corpo que... Todo mundo fica, sei lá, tentando entender como era o rosto de Jesus. Aí tem o rosto de Jesus branco, né, caucasiano, tal. Aí surgiu um Jesus mais feio, tempos atrás, né? Não. O Jesus não era bonito assim, ele era assado e tal. Pois é, um dia nós vamos ver Jesus do jeito que ele era, porém com o corpo transformado. Só que corpo transformado não significa outro corpo. Tem uma música cristã que fala, deixa eu lembrar, é sempre que eu leio a história de Cristo. Quem é crente velho sabe essa música. Eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim, e olhar em seus olhos serenos e meigos. Ah, como eu seria tão feliz assim. Será que o refrão sai? Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras dos quadros pintados daquele que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, um semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre.
e um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Essa é a esperança da igreja. Então, ele tem... Pastor, mas peraí, o senhor está pregando que Jesus tem um corpo físico lá no céu. Então, é um corpo físico que passou pela transformação, é difícil explicar, mas é o mesmo corpo. Porque se for outro corpo, então ele não ressuscitou, mas ele reencarnou. Nós cremos na reencarnação ou na ressurreição? Ressurreição. A ressurreição é o mesmo corpo. E eu sei que é o mesmo corpo, e sei que a encarnação foi irreversível, por vários motivos. Primeiro, em Atos capítulo 7, o Estevão, o primeiro mártir da igreja, reconheceu Jesus à destra do Pai. Segundo, os discípulos, aqueles que conviveram 3 anos e meio com Cristo, reconheceram-no no domingo pela manhã, depois da ressurreição e glorificação do corpo, quando ele entrou no cenáculo fechado. Eles reconheceram que era Jesus. Terceiro, Jesus foi visto por mais de 500 pessoas que o reconheceram lá em Coríntios capítulo 15, versículos 5 e 7. Apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma única vez, dos quais a maioria vive até agora, não sei o que lá, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5 em diante. Por último, em Zacarias 13, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele apresentará cicatrizes nas suas mãos, e irão dizer: que feridas são essas nas tuas mãos? E ele vai dizer: essas são as feridas pelas quais fui ferido na casa dos meus amigos. Então é o mesmo corpo. Ele encarnou por amor. Jesus encarnou por quê? Por amor. Por amor por quê, pastor? Porque precisávamos ser resgatados. Ele se tornou ser humano, igual a nós, respirando igual a nós, comendo igual a nós, dormindo e cansando igual a nós, para que pudesse nos buscar. Ele não se tornou homem para nos entender. Isso ele já entendia. Ele é Deus. Mas ele se tornou homem para nos salvar, para nos buscar. A palavra é para nos redimir. A palavra redenção é uma junção de 2 palavras quando analisadas em latim. A palavra red, o prefixo red, e o prefixo empítio. Red, em latim, significa repetir, tornar. A gente também em português, né? O que é repetir? Tornar a pedir. O que é repensar? Tornar a pensar. O que é refazer? Tornar a fazer. A palavra redenção, a palavra resgate, essa palavra, ela vem de 2 palavras do latim. O re, que é repetir, tornar, e o empítio. O que é o empítio? É comprar. Mas não é apenas comprar igual eu compro um aparelho que eu vou trocar daqui a 1 ano. Mas é comprar, é algo que você compra e adquire para si, para fazer parte de você a partir de então. E se a palavra redenção significa recomprar, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, porque nós somos os peixes da parábola, a gente não entende. E se a Bíblia diz que nós precisamos ser resgatados, a gente precisa ser redimido, recomprado, a primeira pergunta que vem, então quando é que foi a primeira compra? Porque se eu estou sendo resgatado, eu nasci perdido, porque eu aprendi que eu nasci pecador, perdido, desgraçado pecador. E se eu já nasci pecador e estou aceitando a Cristo agora, como Ele está me recomprando? Quando ele comprou a primeira vez? E se Ele comprou a primeira vez, por que tem a necessidade da segunda? Bom, a primeira vez foi na criação. Quem criou tudo? Deus.
Deus é o criador de tudo, portanto, o dono de tudo aquilo que Ele criou. Ele é o criador de tudo e isso inclui o homem. E isso faz de Deus o dono de tudo e todos. Ele é o criador de tudo e todos. Então, Ele é o dono de tudo e de todos. Amém? Só que o homem que Deus criou tinha vontade própria. Até os calvinistas mais calvinistas são obrigados a entender que pelo menos Adão tinha livre-arbítrio. Adão tinha vontade própria. Deus fez o homem e colocou no homem o direito de escolha. E o homem que Deus criou decidiu se perder, decidiu se corromper, decidiu cair. E como o pecado faz divisão entre Deus e o homem passou a ter, quando ele caiu, um novo dono graças ao pecado, porque lá na 1 de João 3,8 diz que aquele que comete pecado pertence ao diabo. Portanto, se Deus quiser ter o homem de volta, Ele precisa comprar de volta. Se Deus quiser ter o homem de novo, Ele precisa resgatar o homem. Para Deus ter você com Ele, Ele precisa organizar um resgate, porque você tem outro dono agora. Nós nascemos pecadores, e a Bíblia diz que aquele que comete pecado é do diabo. 1 João 3,8. Jesus, posso citar Jesus, João 8,44, vós tendes por pai ao diabo, porque vocês fazem a vontade do seu pai, que é o diabo, Satanás. Então, se Deus tiver vontade de ter a gente com Ele de volta, o nome disso é redenção. Ele vai ter que comprar de novo. Ele que fez, Ele que é o dono por direito, mas que por causa do livre-arbítrio do homem, do primeiro homem, caímos, e agora a gente tem outro dono, e se Deus quiser, a gente volta, tem de comprar. Por isso que na logística da redenção, você é o objeto da negociação. Você é o que está no balcão para ser negociado, eu e você. E o diabo? O diabo é o novo dono, aquele que pratica o pecado do diabo, vós tendes por pai o diabo, não sei o que não. E Deus, o Pai? Bom, o Pai é quem está organizando o resgate. Por isso, todos prestam relatório a Ele, inclusive o Espírito Santo, inclusive o Filho, todos, inclusive o diabo, todos. E Ele estabeleceu o maior preço possível, o sangue do seu amado Filho Jesus. É por isso que nesse projeto Jesus é o Redentor, porque é com o seu sangue que Ele pôde recomprar os perdidos, desgraçados pecadores, para que deixassem de ser filhos do diabo e se tornassem autênticos filhos de Deus. Ele é o Redentor. Mas para que esse resgate fosse possível, Ele precisou encarnar. Por isso o texto que nós lemos, o Verbo se fez carne. A encarnação não foi um capricho, não foi um plus, não foi um toque a mais, não foi um... Não, a encarnação de Cristo foi uma necessidade. Sem ela, a gente não seria igreja. A encarnação não foi um toque a mais, um detalhe. Foi uma condição. Porque a humanidade se perdeu quando o seu primeiro representante caiu. Quando o seu primeiro representante caiu. Quando eu vou falar sobre isso aqui, eu já falei esse exemplo mais de uma vez, eu dou o exemplo da forma de bolo, que cai a massa quina. Você não precisa jogar a forma fora, mas todo bolo que sai daquela forma sai com a quina amassada. Adão é a forma, e todos que descendem de Adão nascem pecadores. A humanidade se perdeu porque seu primeiro representante caiu e amassou. Então todos saem defeituosos, todos nascem pecadores. A natureza do ofensor, o primeiro ofensor é o Adão, a natureza do ofensor era humana. Adão, como homem, tinha natureza humana, então para pagar essa conta tinha de ser alguém com essa natureza humana. Porém, a natureza da ofensa era divina. Pensa comigo, natureza humana, natureza do ofensor humana, mas a natureza da ofensa é divina.
porque Adão rompeu com o divino. Ao cair no Éden, ele deixou aberta uma conta impagável. Quando Adão caiu no Éden, ele deixou uma conta impagável aberta, porque para pagar essa conta, somente alguém que fosse divino e aceitasse assumir para sempre a natureza humana. Para ficar claro, eu gosto de usar uma licença poética. Imagina que Deus, que é uma trindade perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo, não existe nada, não tem nada, só existe Deus, e Deus existe nele mesmo, ele não precisa de nada nem de ninguém. E aí o Pai apresenta o plano da criação: façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, e ele vai se multiplicar, e eles vão nos adorar, e eles vão... E aí o filho que está junto pergunta: mas nós vamos fazê-los livres? Porque se é a nossa imagem, a nossa semelhança, nós somos livres. E se eles vão ser a nossa imagem, teremos de fazê-los livres também. E aí o pai diz: se eles vão ser a nossa imagem e semelhança, vamos fazê-los livres. Isso Deus não fez o mundo, não fez nada, só está conversando. E aí o Espírito Santo fala assim: bom, mas se nós vamos fazê-los livres, eles vão falhar. Porque a liberdade deles vai se voltar contra nós e automaticamente contra eles, porque se voltar contra nós, a gente vai ter de destruí-los, porque eles não existem fora de nós. E aí o pai diz: é verdade, eles vão cair, e se eles caírem, a gente vai ter de destruí-los. E aí a pergunta é: que graça tem criar na sequência destruí-los? E aí o pai diz: mas a gente pode resolver o problema agora, antes de criá-los. E aí o Espírito Santo diz: não, mas para a gente resolver o problema deles antes de criá-los, um de nós três tem de abandonar a glória agora. Um de nós tem de deixar a glória agora, assumir a culpa deles, descer onde eles descerão, viver como eles viverão, morrer no lugar deles, para que compense dizer haja luz, para que compense criar essas pessoas. E Jesus então diz: eu vou. Deixa comigo, eu vou. É por isso que a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É por isso que Jesus Cristo é o Redentor. Deus vasculhou os porões da eternidade para resgatar você. Está lá em Isaías 6, no momento em que Isaías tem uma visão de Cristo. E eu sei que a visão lá é de Cristo, porque lá em João 12, Jesus disse: Isaías me viu, e cita Isaías 6. Lá em Isaías capítulo 6, versículo 8, diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? E eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele disse: vai e diga a esse povo: ouvi e não entendeis, igual tartaruga para o peixe, vede, mas vocês não vão perceber. Torne insensível o coração desse povo, endurece-lhe, fecha-lhe os ouvidos e os olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, se convertam e sejam por mim curados. Texto que Jesus repete lá em Mateus capítulo 13 como sendo dele. E aí Jesus Cristo, o Verbo se fez carne. Aleluia. Ele veio porque não dava para explicar através de profetas. Ele veio porque não dava para explicar através de livros. Ele veio porque ele queria salvar um pecador desgraçado como eu, como você. Segundo, qual é o sentimento que você provoca em Cristo agora? Porque Jesus, ele nasce, cresce, ele começa seu ministério, e claramente, para quem gosta de ler a Bíblia, claramente você percebe flagras, momentos, onde, obviamente, Jesus está falando de outra realidade. De outra realidade. E esses flagras
são percebidos à medida que Jesus demonstra fragilidade mesmo sendo Deus. Por que ele chorou na tumba de Lázaro, mesmo sabendo que Lázaro ressuscitaria minutos depois? Por que ele chorou diante de Jerusalém em Lucas 19:41? Sabendo que fazia parte de um plano maior e perfeito. Porque Lucas 19 diz assim, 19:41, o texto do jumentinho, mas Lucas vai adicionar uma câmera a mais no texto que adiciona um detalhe, o choro de Jesus. E aí você pega esse mesmo texto, onde em Lucas diz que ele estava chorando, e você adiciona esse mesmo texto no texto irmão dele, que é Mateus 23, Mateus 23, 37, mas vamos lá, Lucas 19:41, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, e disse, lembrando de tudo isso que eu falei até agora, Jesus que veio do céu para nos apresentar, Ele sabe tudo, a gente não sabe nada, nós somos os peixes, a gente só conhece a nossa realidade. Jesus, quando ia chegando à cidade, chorou e dizia, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que a tua paz pertence, depende da sua versão, né? O que é preciso para conseguir a paz, ou na versão que eu tenho aqui, o que é devido à paz. Mas isso agora é oculto aos teus olhos. Jesus está falando de outra realidade que ninguém consegue enxergar. Ele está dizendo, gente, se vocês soubessem, eu vou ser morto essa semana por vocês. Ele está falando isso da entrada triunfal, que é num domingo, o domingo de Ramos, e ele vai ser morto na sexta-feira. E ele está dizendo, se vocês soubessem, se vocês conhecessem o que a tua paz pertence, mas não adianta eu falar, eu vou morrer, vocês vão me matar, e isto agora está oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos cercarão essa cidade de trincheiras, de todos os lados, vão apertar o cerco, vão arrasar vocês, vão matar vocês e os seus filhos, não deixarão aqui pedra sobre pedra. Outra câmera desse choro de Jerusalém, Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedrejas os que te são enviados. Eu enviei muita gente, e desde o sangue de Abel, até o sangue do último profeta, que está lá em Crônicas, que foi morto entre o altar lá, eu não lembro aqui, o sangue de Baraquias, filho de Isaías, filho de Baraquias e tal, que é morto, está lá em Crônicas, esse texto, esse último da antiga aliança. Quantas vezes eu enviei pessoas, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos. Eu estou pregando hoje aqui para a gente, que é como aquele peixe que eu falei na parábola. É você esse peixe, que não entende da outra realidade, que só entende a sua necessidade, o seu prazer, a sua busca. Você só vê a sua, você só vê o seu. E Jesus, chorando sobre Jerusalém, está dizendo, gente, quantas vezes vocês mataram os profetas que a ti foram enviados? Quantas vezes você ouviu pregações? Quantas vezes você ouviu o pastor? Quantas vezes você leu a Bíblia? Quantas vezes você ouviu um louvor? Quantas vezes você sentiu uma coisa diferente no coração? Quantas vezes? Mas você não se entrega. Coração duro. Aqui está Jesus choroso. Aqui está Jesus choroso, chorando. Dizendo, vocês não conseguem entender o que está acontecendo. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, igual uma galinha que ajunta os pintinhos, mas você não quer. E porque você não quer, a sua casa vai ficar deserta e você vai viver uma desgraça. Hoje Jesus se vale de pregadores como eu e milhares e milhões,
que nesse momento, nesse púlpito, em tantos outros estão pregando a mesma coisa. Jesus Cristo quer salvar você. Jesus Cristo quer redimir você, resgatar você. Mas você prefere o boteco. Mas você prefere o copo de pinga. Mas você prefere a prostituição. E Jesus choroso dizendo: quantas vezes eu quis te ajuntar, eu quis te chamar. Quantas vezes eu mandei um profeta, teu pai, tua mãe, teu vizinho, a Bíblia, uma música no rádio, alguém. E você endurece o seu coração. Quantas vezes eu quis ajuntar você como a galinha faz com os pintinhos. Mas você é durinho. Mas você é durinha. Mas você não entende a logística do céu para resgatar você, a operação de resgate que Deus assumiu. E nessa operação de resgate, a encarnação não foi uma opção. E nessa operação de resgate, a encarnação é algo irreversível. E Jesus continua: eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os pintinhos, mas você não quer. E porque você não quer, você vai perecer o resto da eternidade nos quintos dos infernos. A sua casa vai ficar deserta. E eu declaro, palavras de Jesus, Mateus 23, 37 em diante, que desde agora não me vereis mais até que quebre a crista, até que se humilhem aos meus pés, dizendo o que está lá no Salmo 118, Baruch Hashem, bendito aquele que vem em nome do Senhor e tal. Eu digo que para você me ver de novo, há 2000 anos atrás ele disse isso. Isso não vai acontecer até que você se humilhe e diga: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E Jesus falando isso, chorando, porque não conseguia fazer com que as pessoas entendessem, entrou em Jerusalém para enfrentar o seu destino. O seu destino? A morte. Morrer por aqueles que ele está salvando, porque eles não entenderam. No horto do Getsemane, Jesus chora mais uma vez. Pastor, mas a Bíblia não diz que ele chorou, mas a gente fala das lágrimas. Quem está pondo lágrimas para fora está fazendo o quê? Lágrimas de Cristo. E pastor, mas onde tem lágrimas lá no texto de Mateus, ou Marcos, ou Lucas, ou João? Não, lugar nenhum, tem Hebreus, dizendo que quando se entregou com suor e lágrimas. No horto do Getsemane, ali está Jesus mais uma vez, clamando. Ali está Jesus mais uma vez, orante, falando com o Pai. E hoje, 2000 anos depois, você é motivo da alegria ou das lágrimas de Jesus? Qual é o sentimento que você provoca em Jesus agora? Porque Ele encarnou por sua causa, para falar para você sobre o céu de um jeito que você entenda. E Ele encarnou para buscar você, para alcançar a sua vida. Eu vou terminar, falta 1 minuto para as 11 e a gente ainda tem algumas coisas aqui na igreja para fazer no culto. Mas eu quero terminar perguntando e fazendo um apelo sobre receber Jesus como único e suficiente Salvador. Não é um apelo para crentes, mas para pessoas que ainda não se posicionaram diante desse apelo de Jesus. E se tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, alguém que diz: eu quero ser um desses pintinhos aí, debaixo das asas de Jesus, eu quero,
Eu recebo, eu não sei nada sobre céu, eu não sei nada sobre nada, eu quero, eu entendi. Ele é o Redentor, eu preciso ser buscada, eu preciso ser buscado, eu quero. Eu não sei se todos aqui já servem a Jesus, ou um dia já confessaram Jesus Cristo como Salvador. Mas eu quero perguntar se tem alguém aqui essa manhã que deseja entregar a vida a Jesus, ou alguém que é afastado ou afastada de Cristo, deseja uma reconciliação com Jesus. Se tiver, sai do seu lugar e vem até aqui à frente, nós vamos orar juntos, agora. De onde você estiver. Se tiver alguém que nesse momento quer render a sua vida a Jesus, entregar a sua vida a Jesus, então venha, em nome de Jesus. Eu vou perguntar uma última vez, e termina aqui a responsabilidade que eu tenho de trazer essa palavra só para você. Se tem alguém aqui essa manhã, que gostaria de dedicar a sua vida a Jesus e ainda não o fez, ainda não dedicou a vida a Jesus, eu não estou chamando você para ser perfeito, para ser perfeito. Eu estou convidando você para entregar a sua vida a Jesus, aquele que encarnou por te amar, aquele que assumiu a forma humana para te buscar. Tem alguém aqui essa manhã que gostaria de entregar a vida a Jesus, ou se reconciliar com Jesus? Se tem, pode se levantar e pode vir aqui à frente, a gente vai orar juntos agora. Na internet, no YouTube, tem alguém? Se tiver, então escreve seu nome aqui no comentário, diga: eu estou entregando a minha vida a Jesus agora, essa manhã. Pode vir. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Mais alguém? Você pode ser criado na igreja, mas você não fez essa entrega? Pode vir, filha. Tem mais alguém que deseja entregar a vida a Jesus essa manhã, entregando a Jesus toda a sua história? Tem mais alguém? Se tiver, como essas pessoas, venham, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Pai bondoso e justo, santo e poderoso, aqui estamos, ó Deus, como igreja, diante do Senhor. Aceitamos o teu sacrifício, ó Deus. Aceitamos ter o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus Cristo, queremos dedicar a nossa vida a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor, cada família, cada pessoa, cada coração que, ouvindo a Tua palavra, rendeu-se aos Teus pés essa manhã. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós o recebemos como Senhor, nós o recebemos como Salvador, nós o reconhecemos como Redentor. Abençoe essas pessoas que aqui estão e aqueles que de longe estão acompanhando esse culto de forma online, como a Adriana está escrevendo o nome aqui, se rendendo aos teus pés essa manhã. Em nome de Jesus, cuide de cada história dessa, de cada pessoa, que o teu nome seja exaltado e glorificado em cada vida, e que a partir de hoje façam parte da nossa família como família de Deus, para a honra e para a glória do teu nome. Oramos assim agradecidos. Amém. Amém. Volte para o seu lugar, aplaudam o nome do Senhor. Temos novos irmãos na nossa família.